Bem, pessoal, bom dia a todos aí. Passei algum tempo aí sem gravar vídeos porque tinha piorado bastante, né? Mas melhorei um pouquinho, tem que só cortar o cabelo, né? Melhorei um pouquinho e diante de tudo que se passou durante esse tempo que eu não gravei vídeo, né? Eu resolvi hoje voltar a gravar se a minha saúde continuar melhorando, né? Bem, eu queria começar aqui pelo o malfadado 7 de setembro, né? Foi um fiasco, o pessoal fala um fiasco pela quantidade de gente que foi à rua e tal, nem tanto por isso, né? Eles esperavam 2 milhões na esplanada do Ministério, 2 milhões na Paulista, 2 milhões no Rio de Janeiro, e obtiveram entre 5% e 6% desse total de pessoas, né? A gente vê na cara do Bolsonaro, quando ele está sobrevoando a esplanada ali de helicóptero, né? A cara de decepção dele, né? Mas malfadada porque ele pretendia dar um golpe, e a gente sabe que ele iria realmente dar esse golpe por um motivo reles, por um motivo banal, por um motivo que não corresponde a uma atitude de um chefe de Estado, né, de um chefe de governo, de um estadista, né? Ele ia dar o golpe por 2 motivos simples, né? O primeiro motivo era para o seu filho Carluxo não ser preso pelo Alexandre de Moraes, a mandado do Alexandre de Moraes, se bem que o Alexandre de Moraes só mandou prender algumas pessoas aí a pedido da Procuradoria-Geral da República, né? Sobre quem o Bolsonaro, né, mantém completa uma totalidade de um controle total, né, uma égide completa ali por cima, né? E o outro motivo era garantir a sua permanência no poder, além de 2022, né? Ele sabe que tem uma possibilidade grande de perder as eleições em 2022, e então ele queria garantir, através desse golpe, que conseguiria governar além de 2022. Não conseguiu, né? Os seus apoiadores retrocederam, né? As pessoas que ele colocou de frente. Você vê como esse governo é um governo totalmente despreparado, de pessoas totalmente antirrepublicanas, né? De pessoas totalmente, sei lá, parece que ele escolheu ali no lixo, né? No lixo da sociedade, as pessoas para colocarem, né? Mas é aquela coisa, né? O pessoal diz que os diferentes, os opostos se atraem, mas o que a gente vê na realidade é que os iguais se atraem, né? Bolsonaro é lixo, um cidadão que só pode ser colocado no lixo da história, um péssimo militar, que foi praticamente expulso do exército, né? Um péssimo militar, pegou 15 dias de cadeia para um oficial da AMAN pegar 15 dias de cadeia dentro do exército, mesmo como uma punição administrativa. É uma coisa horrível, é uma coisa, né, horrível, acaba com a carreira do militar, né?
Ele e o Fábio, né, o seu companheiro de labuta, na época em que ele fez as besteiras que fez dentro do exército, né, ameaça de colocar bomba em quartéis, em adutoras de água e coisas desse tipo. Então, um péssimo militar, chegou a ser proibido de entrar em quartéis, né, tinha o seu nome execrado dentro do exército, impronunciável, né? Se fosse lá na Índia, ele seria um intocável, né? Então, coisa horrível, né? E depois do 7 de setembro ele se acalmou, e aí nós tivemos o movimento MBL, que foi um fracasso total, né? O que mostra que a população brasileira, né, a extrema-direita está completamente desgastada, né? E esse é um papel que se pode atribuir à CPI da Covid, né, que revelou a corrupção, não só a corrupção dentro do governo Bolsonaro, como dezenas de outros crimes, entre eles crime contra a humanidade, né? Então foi um fracasso total. Pouquíssima gente ali se agrupou, né? E eles fizeram dois movimentos, o MBL e o Vem Pra Rua. Ali na Paulista eles fizeram dois agrupamentos, distante um pouquinho um do outro, né? Mas ambos fracassados, né? O MBL se resguardou um pouco da crítica aos extremos, né? Lula e Bolsonaro são os dois, são dois lados, né? São os dois lados da mesma moeda, como a direita quer colocar, né? Inclusive principalmente a extrema direita, né? E o movimento Vem Pra Rua colocou isso bem claro, colocou lá nem Lula nem Bolsonaro, um boneco do Lula abraçado com Bolsonaro, ambos de roupa de prisioneiro, e o Ciro Gomes, né, o pateta que se tornou um grande pateta, um grande boçal, um grande idiota, né? Eu até acreditava que o Ciro Gomes era um cara inteligente, era um cara que estava aí para somar, era uma alternativa, a terceira alternativa legítima, né? Mas se demonstrou ser um grande canalha, né? Tanto pelas críticas que faz ao PT, né? Como as críticas que faz ao Lula, sabendo ele o que o Lula passou, né? As coisas que a que o Lula foi submetido, né? Então, um grande canalha. E agora vieram os movimentos de esquerda, né, contra Bolsonaro, e reuniu uma grande quantidade de pessoas, embora alguns sites como Henry Bugalho, né, até mesmo o Rony Telles quis dizer que não houve muita gente. O Rony Telles depois voltou atrás, quando viu algumas outras imagens, né, principalmente a reportagem do Jornal Nacional, que deu uma cobertura, né, aquela voadora por cima das aglomerações, e viu que havia muita gente ali, até mesmo porque a polícia militar, a polícia militar em São Paulo, a polícia militar do Dória, né, proibiu o sobrevoo dos drones, alegando que havia necessidade de uma licença, de uma outra licença, de uma licença extra, porque já havia licença, né? Mas os movimentos foram realmente muito importantes, com muita gente participando, e você tem que lembrar que não houve passagem de graça, né? Eu vi um colega meu, um pateta colega meu, lá de Fortaleza, né, ganhou transporte de graça e mais aquele dinheirinho para fazer um lanche lá em Brasília. Saiu do Ceará para Brasília de graça, né? E assim aconteceu. Eles levaram ônibus de vários lugares do Brasil,
quase todos os lugares do Brasil, mas principalmente do Centro-Oeste, onde parece que o Bolsonaro tem uma força assim, né, maior, e para lotar, né, para colocar 2 milhões na esplanada dos ministérios, 2 milhões na Avenida Paulista, e não deu certo de jeito nenhum, né? Então, realmente, se levar em conta isso, né, nós tivemos ao contrário do que o Henri Bugalho falou, né, e depois, até mesmo o Rony Telles falou, mas depois o Rony Telles voltou atrás, nós tivemos realmente um movimento bem engajado, né? O destaque ficou negativo, ficou novamente por conta do Ciro Gomes, né? Foi vaiado no Rio de Janeiro, foi vaiado em São Paulo, né? Vaiado mesmo, inclusive com palavrões, ei, Ciro Gomes, vai tomar, né? Coisa desse tipo, né? E depois do comício, quando ele desceu do palanque para entrar no carro e ir embora, depois do seu discurso, né? Depois do comício, não era um comício, eram manifestações. Depois da manifestação, depois do seu discurso, ele desceu do carro para ir embora e a turma cercou o carro, houve um desentendimento ali e muita gente disse até que foi provocado pelo pessoal do Ciro Gomes mesmo, né? E lembrando que o Ciro Gomes, a vaia dele, e principalmente a hostilidade por parte do pessoal seguidor do PT, né, da CUT, do Lula, esse pessoal mais ligado ao PT, foi uma reação a fake news que ele tinha soltado no dia anterior, dizendo que o Lula tinha parte naquele escândalo da Prevent Senior, porque o Lula tinha viajado no jatinho da Prevent Senior, quando não foi nada disso, né? E ele sabia que era fake news, né? A Prevent Senior também tem um trabalho de táxi aéreo e o Lula alugou, né? Alugou e pagou um táxi aéreo da Prevent Senior para fazer um deslocamento que eu não vi para onde foi. Então foi muito bom o movimento e vamos para frente, outros virão, né? É isso aí, minha gente. Assine o canal, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo, né? Passe para os seus amigos, repasse esse porque eu vou gravar ainda hoje outro vídeo ainda para falar da questão que eu mais falo aqui, que é a questão do apoio dos evangélicos a Bolsonaro, né? E eu não vou ser nada generoso. Valeu, pessoal.